Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma noite reunidos no nosso grupo de estudo de Direito Sistêmico para leitura e debate das obras do Bert Hellinger. Esse grupo, ele foi uma ideia do Hamilton, nunca mais eu tinha falado isso, mas hoje eu senti essa necessidade de lembrar e honrá-lo. Foi uma ideia do Hamilton e convidou nossa querida Alice para fazer a coordenação dos trabalhos. E nós estamos aqui sob a orientação do Renato Bertatti. E agora nós estamos na leitura desse livro No Centro Sentimos Leveza. Vamos iniciar aqui a página 111, O Ciúme. Renato, que alegria ter você aqui com a gente. Te passo a palavra. Boa noite, Larissa. Boa noite a todos. Para mim também é uma grande alegria estar aqui sempre às terças-feiras. E, como você disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Rosa. Boa noite, Rosa. Boa noite. Podemos começar? Podemos começar, por favor. O ciúme. Uma mulher contou num grupo que atormentava o marido com seu ciúme. Reconhecia que seu comportamento era irracional, mas não conseguia evitá-lo. O dirigente do grupo lhe mostrou a solução, dizendo-lhe: mais cedo ou mais tarde você vai perder seu marido. Aproveite-o enquanto é tempo. A mulher riu e ficou aliviada. Alguns dias depois, o marido telefonou ao dirigente do grupo e lhe disse: quero agradecer-lhe por minha mulher. Esse homem tinha participado, muitos anos antes, de um curso do mesmo terapeuta, junto com a namorada daquela época, com quem estava há 7 anos. Durante o curso, revelara diante de todos os participantes, e sem consideração pela dor da namorada, que ia separar-se dela para ficar com uma outra mais jovem. Mais tarde veio ao novo curso, desta vez com a nova namorada. Durante o curso, ela engravidou e pouco depois se casaram. Então ficou claro para o dirigente do grupo o sentido do ciúme dessa segunda mulher. Ela negara exteriormente a ligação do marido com a ex-namorada e, com seu ciúme, reforçava abertamente sua reivindicação sobre ele. Secretamente, porém, reconhecia a ligação anterior dele e a sua própria culpa. Assim, seu ciúme não indicava uma culpa do marido em relação a ela, mas era uma admissão secreta de que não o merecia. Provocar uma separação parecia-lhe o único meio de reconhecer o vínculo que subsistia e de expressar solidariedade à ex-namorada do marido. A carne. O vínculo especial, em um sentido profundo, indissolúvel entre o homem e uma mulher, nasce da consumação do seu amor. Só ela faz do homem e da mulher um casal e transforma os parceiros em pais. Para isso, não basta um amor puramente espiritual e o reconhecimento público da relação. Por conseguinte, quando a consumação do amor é prejudicada, por exemplo, quando os parceiros se deixam esterilizar antes do relacionamento, não se origina um vínculo, mesmo que os parceiros o desejem. Por isso, tais relacionamentos carecem de compromisso, e os parceiros, ao separar-se, não são afetados pelo sentimento de responsabilidade ou de culpa. Quando a consumação do amor é prejudicada a posteriori, por exemplo, por um aborto intencional, a relação sofre uma ruptura, embora o vínculo permaneça. Se, apesar disso, o homem e a mulher quiserem permanecer juntos, precisam decidir-se novamente um pelo outro e conviver como se fosse essa a sua segunda relação, pois a primeira, via de regra, terminou. Na consumação do amor, se atesta a superioridade da carne sobre o espírito, sua veracidade e grandeza. Às vezes,
somos tentados a depreciar a carne em favor do espírito, como se o que acontece pela força do instinto e da necessidade, do desejo e do amor, valesse menos do que o que nos ordenam a razão e a vontade moral. No entanto, o instintivo demonstra sua sabedoria e sua força, justamente onde o racional e o moral esbarram nos próprios limites e falham, pois, através do instinto, atuam um espírito superior e um sentido mais profundo, diante do qual fogem assustadas a nossa razão e nossa vontade moral nas situações difíceis. Por exemplo, quando uma criança cai na água e uma pessoa mergulha para salvá-la, ela não faz após uma reflexão racional e uma vontade moral. Não, não. Ela o faz por instinto. Mas será seu ato, por esta razão, menos certo, corajoso e bom? Ou ainda, quando um pássaro atrai com seu canto a companheira e eles se acasalam, constroem um ninho, chocam, têm filhotes e os alimentam, aquecem, defendem e guiam, isso é menos maravilhoso por ser instintivo? O baixo contínuo. Uma relação de casal se desenvolve como um concerto barroco. Uma bela melodia soa nos registros altos, enquanto um baixo contínuo a conduz, unifica e carrega, dando-lhe peso e completude. Numa relação de casal, o baixo contínuo soa assim: eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você. Eu tomo você como minha mulher. Eu tomo você como meu marido. Eu tomo você e me dou com amor. A ausência. Para que a relação de casal entre o homem e a mulher cumpra o que promete, o homem deve ser e permanecer homem e a mulher deve ser e permanecer mulher. Assim, o homem deve renunciar a apropriar-se do feminino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se mulher e ser uma mulher. E a mulher precisa renunciar-se a apropriar-se do masculino e a possuí-lo, como se pudesse tornar-se homem e ser... Espera só um pouquinho que minha bateria acabou aqui. Espera aí. Como se pudesse tornar-se homem e ser um homem. Pois, numa relação de casal, o homem só é importante para a mulher quando é e permanece homem, e a mulher só é importante para o homem quando é e permanece mulher. Se o homem pudesse desenvolver em si o feminino e possuí-lo, não precisaria da mulher. E se a mulher pudesse desenvolver em si o masculino e possuí-lo, não precisaria do homem. Por isto, muitos homens e mulheres que desenvolvem em si as características do outro sexo vivem sós. Eles se bastam. O filhinho do papai e a filhinha da mamãe. Portanto, a ordem do amor entre o homem e a mulher envolve também uma renúncia que já começa na infância, pois o filho, para tornar-se um homem, precisa renunciar à primeira mulher em sua vida, que é sua mãe. E a filha, para tornar-se uma mulher, precisa renunciar ao primeiro homem de sua vida, o seu pai. Por essa razão, o filho precisa passar cedo da esfera da mãe para do pai. E a filha precisa retornar cedo da esfera do pai para da mãe. Permanecendo na esfera da mãe, frequentemente, o filho só chega a ser um perpétuo adolescente e queridinho das mulheres, mas não um homem.
E, persistindo na esfera do pai, a filha, muitas vezes, só se torna uma perpétua menina e uma namoradinha dos homens, mas não uma mulher. Quando um filhinho da mamãe se casa com uma filhinha do papai, com frequência o homem busca uma substituta para sua mãe e a encontra na mulher. E a mulher busca um substituto para o seu pai e o encontra no marido. Quando, porém, um filho ligado ao pai se casa com uma filha ligada à mãe, eles têm mais chances de formarem um par confiável. De resto, o filho ligado ao pai costuma dar-se bem com o sogro, e a filha ligada à mãe geralmente se dá bem com a sogra. Já o filho ligado à mãe frequentemente se relaciona melhor com a sogra do que com o sogro, e a filha ligada ao pai melhor com o sogro do que com a sogra. Ânima e ânimos. Quando o filho permanece na esfera da mãe, o feminino inunda a sua alma, impedindo-o de aceitar o seu pai e reprimindo, em consequência disso, sua masculinidade. E quando a filha permanece na esfera do pai, o masculino inunda sua alma, impedindo-a de aceitar sua mãe e reprimindo, com isso, sua feminilidade. Jung denominou ânima o feminino, presente na alma do homem, e ânimos, o masculino, presente na alma da mulher. A ânima se desenvolve mais fortemente quando o filho permanece na esfera da mãe. Curiosamente, porém, ele sente então menos compreensão e simpatia por outras mulheres e tem menos sucesso com as mulheres e com os homens. E o ânimos se desenvolve com mais força quando a filha permanece na esfera do pai. Curiosamente, porém, ela sente então menos compreensão e simpatia por outros homens e tem menos sucesso com os homens e as mulheres. A atuação da ânima na alma do homem se mantém dentro de seus limites, se ele passou cedo para a esfera do pai. Contudo, curiosamente, ele sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores das mulheres. E a atuação do ânimos na alma da mulher se mantém dentro de certos limites, de seus limites, se ela retornou cedo para a esfera da mãe. Contudo, curiosamente, ela sente então mais simpatia e compreensão pelas características e pelos valores dos homens. Portanto, a ânima resulta do fato de o filho não ter aceito o pai, e o ânimos resulta de a filha não ter aceito a mãe. Ok, vamos fazer um intervalo, Rosa. Okay. Vamos ver se existe alguma pergunta, algum compartilhar. Ok. Sim, Renata, eu vejo o Marco Aurélio como levantada. Sim. Marco, eu vou ativar seu microfone, tá? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Marco Aurélio. Boa noite. Esse texto, ele obviamente, dá um conteúdo de um livro, né? Um curso de longo espectro, né? Porque, por exemplo, essas questões que o Bert coloca, né? Da renúncia do masculino pela mulher, da renúncia do feminino pelo homem, traz uma discussão a respeito do homossexualismo, que, obviamente, isso aí vai gerar uma grande polêmica. Essa visão que o Bert apresenta é uma visão que
tem que ser aprofundada para a gente compreender esses fenômenos da multiplicidade de opções sexuais e mesmo as formas de relacionamento, as famílias, né? Que hoje, por exemplo, na área do direito, nós estudamos a homoafetividade, as várias formas de organização familiar. Então, esse texto ele merece ser bem debatido, porque fica até estranha essa exposição com um caráter muito rígido, como o texto transparece, né? Tipo assim, a regra é essa, e só é possível ser feliz assim. Então, eu acho que é importante a gente abrir um pouco, né, o debate sobre essa questão, porque é bem complexo isso, né? Então, aí, Renato, você que tem, né, esse acúmulo aí, se você puder clarear um pouco sobre essas afirmativas em relação à questão da homoafetividade, né, e a homossexualidade, que parece assim que, pelo texto, quem tem essa condição de vivência especial não tem nenhuma possibilidade de realização. E não me parece que seja isso. Obrigado, Renato. Só um texto aqui. Tem uma pessoinha aqui que a gente vê sempre, mas nunca manifesta, é a Cleusa. É verdade. É uma pessoa quietinha, bastante, né, Renato? E a gente nunca teve assim, a oportunidade, mas ela está sempre ali. Eu sempre que eu entro, eu a vejo, e é uma pessoa marcante. Aqui um abraço, viu, Cleusa? Obrigado, Marco Aurélio, de você trazer esse assunto, de brecar nisso, né, para que a gente possa falar e olhar mais de perto para isso. É muito importante compreender tudo isso que o Bert está dizendo aqui. E então a gente começa dizendo que quando ele está nesse texto que ele fala sobre ânima e ânimos, basicamente ele está descrevendo como normalmente se procede essa dinâmica do homem e da mulher, do menino e da menina, mas sobre o aspecto psicológico, não sobre o aspecto sistêmico. Tanto é que ele fala do Jung, né? Então, quando ele descreve isso, basicamente, aqui ele não está falando de homossexualidade e dos outros tipos de possíveis movimentos sexuais. Ele está falando aqui sobre o aspecto energético no campo do psicológico e os efeitos disso, tá? A homossexualidade, a princípio, não tem a ver com isso. A homossexualidade não é uma questão psicológica. A homossexualidade, o Bert provavelmente vai estar falando mais aqui à frente, ele vê a homossexualidade e essas outras formas de movimentos sexuais como enredamentos sistêmicos. São movimentos muito mais profundos dentro do campo da família, aonde na homossexualidade um homem ele vive identificado ou representa uma mulher que foi excluída dentro do sistema, ou uma mulher que vive uma homossexualidade, ela vive identificada e representa um homem dentro do seu sistema. Então, essa abordagem aqui de ânimas e ânimos é sobre o aspecto psicológico e como isso interfere nas características das pessoas e nos aspectos energéticos. O quanto uma mulher que vive identificado com
Um homem que vive identificado com a ânimas, ele se torna menos atraente, porque ele diminui a sua masculinidade, por viver dentro de um universo da mãe. E o quanto uma mulher identificada, que vive dentro do universo do pai, ela expande excessivamente o seu ânimos. E aí o quanto ela tende a se tornar menos interessada ou menos atraente do que ela, se ela se mantivesse dentro daquele nível mais... deixa eu usar a palavra correta, mais frequente, por assim dizer. Então, é muito importante a gente diferenciar essa abordagem dele, que é sobre o aspecto psicológico e os efeitos que isso tem no campo energético da pessoa, no sentido do masculino e do feminino, da questão da homossexualidade. A homossexualidade não está ligada a isso. Uma pessoa, ela nasce homossexual antes mesmo dela ter consciência disso e antes mesmo dela desenvolver o ânimas ou o ânimos. Tá? O ânimas e o ânimos, ele se desenvolve em função, na sua medida mais equilibrada, nos seus limites, ou na sua forma expandida, ele se desenvolve em função da relação que esses filhos estabelecem com os pais. Então, são os efeitos psicológicos que determinam esse ânimos e essa ânimas. Não tem nada a ver, a princípio, com a homossexualidade, que são movimentos muito mais profundos que vêm do sistema. Ele está no campo da família. E são pessoas que se identificam com pessoas do sexo oposto e, na maioria das vezes, por não ter outra pessoa dentro daquele sistema para fazer aquilo. Então, ela acaba ocupando esse lugar. E ela acaba representando essa pessoa. Então, ela nasce com isso. Ela já nasce enredada. Nós nascemos enredados. Nós não nos tornamos enredados nesse caso específico. Uma pessoa, ela já nasce enredada. Ok? Não sei se você tem mais alguma pergunta sobre isso. Ou alguma colocação, é claro. Ok. Marco, tá ok? Sim, agora que eu lembrei como é que solta o microfone, é lá embaixo, não no retratinho, né? Para quem não sabe, é no canto inferior esquerdo que a gente abre ou fecha o microfone. Eu acho que ficou claro, foi importante essa observação, Renato, porque é preciso realmente a gente entender os vários enfoques, porque, do contrário, nós podemos até desenvolver uma crítica ao texto e que não tem um fundamento como esse que você esclareceu aí para a gente. Uma coisa realmente é a condição psicológica. E aí até os homossexuais precisam disso. É lógico. Né? A homossexualidade, masculina ou feminina, não elimina a necessidade de maturação psicológica. Exatamente. Até para poder vivenciar. Exatamente. Por isso que eu lhe agradeci de fazer essa colocação, exatamente para fazer essa diferenciação. Então, assim, o fato de uma pessoa nascer homossexual ou não, estar enredado ou não impede que ela passe por esses processos, que isso atua no efeito psicológico. Tem a ver com a relação dela com o pai e com a mãe na sua infância, tem a ver com a sua formação, com a sua identidade. Então, quando ele fala isso, por exemplo, o menino que não volta cedo para o universo do pai e permanece aprisionado no universo da mãe, a alma dele se torna feminina. E com isso, ele rejeita internamente o pai. E a menina que não volta cedo
do universo do pai para o universo da mãe, a alma dela fica inundada pelo masculino e internamente ela rejeita a mãe. Então, isso não tem a ver com homossexualidade, tem a ver com quando um filho fica aprisionado dentro de um contexto que não contém a sua identidade sexual. Quando o menino fica preso no universo da mãe e quando a menina fica presa no universo do pai. Então, isso, vamos dizer que um menino e ele nasce homossexual e ele não volta para o universo do pai. Então, além dele ser homossexual, que ele busca uma ligação com uma pessoa do mesmo sexo, certo? Ele também está aprisionado no universo da mãe. Então, essa pessoa, quando ela vai se relacionar, ela tem mais dificuldade com isso. E a menina, que permanece presa no universo do pai, se ela é homossexual, quando ela vai se relacionar, ela tem mais dificuldade com isso também, porque internamente, quando você fica aprisionado no universo, a sua tendência é que você rejeita o outro, o pai ou a mãe. Então, são coisas que se sobrepõem à sexualidade da pessoa. A sexualidade é determinada por outras questões. Perfeito. Muito obrigado, Marco Aurélio. Obrigado aí, Renato. Valeu demais. Imagina. Larissa, mais alguma pergunta ou mais alguma colocação? Algumas. Pelo jeito, não vamos longe hoje também na leitura. Ok, vamos lá. A Maíra escreveu no chat aqui. Complementando a pergunta do Marco Aurélio, existe também as famílias poliafetivas. Então, como se dá o princípio de equilíbrio de troca nessa nova modalidade de família? O equilíbrio de troca, ele se estabelece nas inter-relações. Ou seja, eu não vejo que isso é uma coisa que tem a ver com esse tema especificamente, ou eu não estou entendendo muito bem a pergunta. Ela poderia explicar isso de outro jeito? Maíra, você consegue falar ou você quer escrever novamente a pergunta e eu leio daqui a pouco? Eu não sei se ela está com o microfone ativado. Oi, boa noite. Oi, Maíra, boa noite. Boa noite a todos e todas. Minha pergunta era realmente estava misturando a questão do ânimos e ânimas e sexualidade. Então já foi sanada a dúvida e não sei, mas ainda fica a dúvida referente ao equilíbrio de troca nessa nova modalidade de família. Mas se considerar que são inter-relações, entre elas é possível ter o equilíbrio, né? Não é uma relação dual. Deu para entender a sua resposta. Ok. Muito obrigada, Renato. Imagina. Nada. Obrigado a você da pergunta, Maíra. Renato, a Adilena fez uma colocação aqui no chat. Acho que temos que levar em consideração a data em que o livro foi escrito. Há mais de 22 anos atrás foi editada a primeira edição em português. Uhum. Sim, mas são coisas diferentes. Quando ele fala de ânimas e ânimos, isso é uma linguagem psicológica, tanto é que ele cita imediatamente o Jung, né? Então, são coisas diferentes. Uma coisa é o campo sistêmico e outra coisa é o campo psicológico. É claro que tudo isso se sobrepõe, né? Mas são coisas diferentes. São universos diferentes. Uhum. A Cleide fez a seguinte pergunta. Sobre pessoas que vivem sozinhas, também podem ser questões psicológicas, como sistêmicas? Sim. Uma pessoa que vive só, como ele diz, isso pode ser fruto de um movimento psicológico, né, onde ela desenvolve
o oposto do seu movimento natural, e aí ela não tem mais necessidade do outro, mas na maioria das vezes o viver só muitas vezes reflete enredamentos com ex-namorados da mãe que não conseguiram mais se relacionar após um final traumático, ou ex-namoradas do pai que muitas vezes também não conseguiram mais se relacionar pelo trauma que aconteceu num processo de separação, mas outras vezes também demonstra enredamentos com pessoas ligadas a celibatarismo, né? Freiras na família, padres ou líderes religiosos que muitas vezes são devotos a viver só, sabe? Vão viver só. Então, pode existir várias dinâmicas sistêmicas, que é o mais frequente, até do que as questões psicológicas. As questões sistêmicas, normalmente, elas são mais frequentes em determinar esse isolamento que algumas pessoas vivem com relação a esse campo afetivo. Renato, eu tive a impressão que a Rosa levantou a mão, depois a Marilise levantou a mão e tem mais uma pergunta no chat. Ok. Foi isso mesmo, Rosa? Você levantou a mão? Foi. Primeiro você, depois a Marilise, não foi? Posso fazer agora? A pergunta minha é da página 112, da Carme, que fala da consumação do amor. Qual é a pergunta? A pergunta é assim, a pergunta é a seguinte: tem momentos que ele coloca aqui que esse vínculo que se estabelece entre o homem e uma mulher nasce da consumação do seu amor. Mas tem algumas situações onde essa consumação não ocorre, ou porque houve um aborto, ou porque alguma coisa aconteceu, e depois ele começa a falar que a gente não pode fazer da superioridade da carne sobre o espírito, essa coisa. Achei meio confuso aqui, eu fiquei meio perdida. Consumação do amor significa sexo. Relação sexual. Então. Então, quando ele fala de consumação do amor, significa o sexo entre duas pessoas que se amam. E quando ele fala sobre a superioridade da carne em relação ao espírito, ele está querendo dizer o seguinte, que o instinto sexual é o que aproxima as pessoas, não é uma coisa espiritual, é um instinto, é uma necessidade, é uma atração física ligada à reprodução. E que, por mais que exista o lado espiritual dentro das relações, o lado espiritual não consegue alcançar essa coisa instintiva que é o que determina o surgimento da atração entre duas pessoas. Então, para dizermos isso de uma forma menos elaborada ou de uma forma mais simples, o que acontece é o seguinte: quando duas pessoas se olham, se desejam, elas não se amam, elas se desejam. O movimento, a energia que está presente ali é a energia sexual. Então, todos os movimentos iniciais das pessoas por se aproximarem não tem nada a ver com amor e nada a ver com espiritual, tem a ver com sexo, tem a ver com essa necessidade intrínseca de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, ligado a um impulso bem básico e que é a reprodução. Então, o amor, né, e todas as outras dimensões, isso vem depois. Isso vem depois que essas pessoas começam a estabelecer vínculos, trocas, aonde um vai interferindo na vida do outro pela sua forma de ser, onde um vai aprendendo com o outro à medida que essa relação vai acontecendo, à medida que esse amor vai se aprofundando. Então, é basicamente disso que ele está falando, que nesse sentido o sexo precede ao amor.
ou a carne precede ao espírito. Em outras palavras, o impulso sexual, ele é tão forte nas pessoas que muitas vezes as pessoas vivem esse impulso independente do amor, porque são aspectos, vamos dizer, muito arcaicos, são aspectos até muito animal. E nem por isso tem menos importância ou valor do que as questões espirituais. Então, basicamente, é disso que ele está falando nesse trecho. Ok, obrigada. E outra coisa. E a outra coisa que ele fala aí, por isso que ele fala que se uma das pessoas se esterilizam antes do casamento, antes dessa relação, de assumir essa relação, que se elas se esterilizam, energeticamente, elas estão impedindo que esse vínculo que acontece através da consumação do amor, do sexo, mesmo que exista o sexo, que esse vínculo também já fique impedido. E se as pessoas, depois de casadas, elas provocam um aborto de forma intencional, que ali, mesmo elas permanecendo vinculadas, essa relação se rompe. E que a única chance que elas têm de permanecer juntas seria uma reafirmação, um recasamento, né? Uns novos votos para poderem restabelecer, só que aí esse recasamento, por assim dizer, funcionaria como um segundo casamento e não mais como um primeiro casamento. Porque quando um casal decide por um aborto e provoca um aborto, na alma ocorre uma ruptura muito profunda desse amor, dessa confiança entre eles. Porque num aborto intencional, ambos estão negando o fruto do amor dessa relação. Então, isso fere muito gravemente as pessoas, os casais. Tanto é que, com muita frequência, quando os casais provocam um aborto, com muita frequência acaba o casamento. Das pessoas que provocam abortos antes do casamento, quando namoram, com muita frequência eles se separam antes mesmo de se casar. E se já são casados, ali ocorre uma quebra muito grave de confiança, porque a mulher sente, se o homem forçava e queria o aborto, a mulher se sente traída por esse amor. E se é a mulher que quer o aborto, o homem se sente traído e perde também a confiança. Então, dessa forma, o aborto ele traz consequências sérias, muito maior do que as pessoas imaginam, ao amor, ao casamento. Então, é disso, basicamente, também que ele está falando aí. Ok, obrigada. Imagina. Larissa, mais questões? Sim, na sequência, acho que é a Marilis. Ok. Depois tem perguntas no chat. Ok. Renata, eu tinha uma pergunta, mas depois da Rosa, agora são duas. Ok. Continuando o que a Rosa estava dizendo, eu tenho um caso aqui de uma moça que ela encontra um namorado, mas ela já estava na menopausa. E ele veio de um casamento separado e ele já tinha feito uma vasectomia. Essa relação, ela está com o vínculo rompido também? Não, isso não é vínculo rompido. Não vamos confundir as coisas. Romper vínculo é quando um casal juntos decidem fazer um aborto. Isso é romper, isso na verdade rompe a confiança, mas não rompe o vínculo. Não vamos confundir. Um casal que faz um aborto antes de se casar ou depois de se casar, vivendo juntos ou separados, o vínculo é para sempre.
certo? O que rompe quando existe um aborto, provoca um aborto, é a quebra de confiança, porque eles se ferem no amor, porque eles não aceitar a gravidez significa não aceitar o fruto do amor, tá? Então, o vínculo não tem como ser desfeito, mesmo separados. Por isso, exatamente por isso, que esses vínculos permanecem através de ressentimentos, que essas pessoas são representadas dentro da família quando a outra pessoa se casa e tem filhos. Exatamente porque não tem como se desfazer esse vínculo e uma pessoa fica sofrendo as consequências disso, que isso busca compensação numa outra geração, nos filhos de um outro casamento, de ambas as partes. Agora, tem um outro aspecto disso que você colocou, que agora que me sumiu. Quando você fez a pergunta, tinha um outro aspecto isso. Ah, tá, eu retomo. Esse casal que eu coloquei, Tá. ela já tem a menopausa e ela quer a vasectomia. É isso. Então, aí você falou do vínculo. Não se trata do vínculo. Eles podem criar vínculos, certo? Eles podem desenvolver esse vínculo, porque, de alguma forma, ambos estão em pé de igualdade. Ela por estar na menopausa e ele por estar vasectomizado. Então, é lógico que eles podem criar um vínculo, eles podem desenvolver vínculo e desenvolver uma relação, embora isso pode subtrair um pouco da força desse amor. Não significa não tem chance, não significa não pode dar certo, não é isso. Mas enfraquece um pouco dessa força. Tá? Certo. Renato, e a pergunta primeira que eu ia fazer, você teve já a experiência de constelar alguma queixa? Eu sou homossexual, eu queria ver isso, porque eu nunca ouvi nem falar de uma constelação com um tipo de queixa dessa. E na psicologia a gente sabe que a gente não pode entrar muito nesse pedido, né? Cure uma homossexualidade. Então eu queria saber como é que você vê isso, se é possível uma constelação, como fica isso? Já trabalhei várias constelações nesse tipo e nunca com o objetivo de curar nada. Isso não é doença. Mas é um fato que muitas pessoas vivem profundamente incomodadas com o fato delas, às vezes, serem homossexuais. Então, quando isso é sempre trabalhado no sentido não de curar a pessoa, mas no sentido de deixá-la em paz com aquilo que ela vive, com o seu destino. Certo? Então, sim, já trabalhei muitas pessoas. E já apareceu muitas questões acerca disso. E com muita frequência também vi nos trabalhos que a homossexualidade que uma pessoa vive, geralmente ela está fazendo isso no lugar de outra pessoa dentro do sistema. Então, às vezes, a mãe é homossexual, mas não tem coragem de viver isso. Aí o filho diz, ok, eu vivo isso no seu lugar. Às vezes o menino, o pai é homossexual, mas também não tem coragem de viver isso. E aí um filho vive no lugar. Então, sim, já trabalhei muitas vezes, isso já apareceu muitas vezes. Nunca ninguém chegou me pedindo para tratar disso como se isso fosse uma doença. Não. Sempre surgiram pessoas que surgiram com esse tema. A questão era o quanto elas sofriam com isso e o quanto elas não conseguiam ficar em paz com isso. E aí o trabalho pôde ser muito útil, acredito, e ajudou muito essas pessoas com essa questão. Já chegou também a mim situações onde o avô trazia uma questão de que desde muito cedo o seu neto
O menino com 2 ou 3 anos, ele já tinha todos os aspectos de ser homossexual. O menino tinha 2 anos de idade ou 3 anos de idade, mas basicamente era na primeira infância. Então, ele chegava nas lojas, ele ia diretamente nas bonecas. Ele só se interessava pelo universo feminino e claramente o menino já tinha essa tendência homossexual. E a gente sabe sistemicamente que a homossexualidade ela tem essa conotação, esse aspecto sistêmico. Então, o Bert mesmo falou sobre isso. Quando nós pegamos uma criança nessa fase, e onde já se nota claramente essa identificação, isso pode ser trabalhado. Não trabalhado no sentido de mudar algo, trabalhado no sentido de incluirmos essa pessoa a quem essa criança vive identificada, porque sempre representa pessoas excluídas. E assim nós o fizemos, nós trabalhamos, vieram os pais desse menino, que era o filho, a mulher era a filha desse meu cliente. E o que apareceu foi exatamente aquilo que o Bert descreve, a identificação desse menino com uma mulher que tinha sido excluída lá atrás, dentro da família. E com isso, essa pessoa foi incluída não só pela mãe do menino, mas também pelo avô, né? E passados uns 3 meses, 3 ou 4 meses, esse avô volta e ele diz que tinha acontecido uma coisa muito estranha, que o menino não mais se interessava por boneca, que agora ele passava pela loja, ele passava pelo corredor das bonecas e ele ia direto lá para o fundo e só se interessava agora pelos brinquedos de menino. Isso aconteceu comigo. Eu já considerei um caso assim. Mas, de novo, eu friso 10 vezes embaixo. Não se trata de curar, porque isso não é uma doença. Assim como nossas identificações com os nossos antepassados, seja por adoecermos com eles, seja por não nos permitir viver afetivamente, ou seja, por qualquer tipo de enredamento, isso tem a ver com o campo, tem a ver com enredamentos que temos com essas pessoas do passado. Então, quando nós constelamos uma pessoa, o que a gente faz nada mais é do que criar uma oportunidade para que essas pessoas excluídas, ou para que desordens, ou para que desequilíbrios possam ser reparados dentro do campo. Tanto é que o Bert fala que a homossexualidade é uma coisa irreversível. Não se trabalha isso. É uma coisa irreversível. Que isso só pode mudar se for muito na primeira infância, onde não existe ainda uma plena identificação com isso. Agora, esse menino que eu trabalhei, ele vai ser homossexual ou não? Não sei. Não sei se ele vai ser. O que a gente observa é que quando foi incluída a pessoa a quem ele representava, algo mudou no seu comportamento. Isso vai mudar algo na sexualidade dele como adulto? Não sei. Não sei e não estou interessado em saber, porque para mim não é importante isso. O importante é que agora alguém dentro daquele sistema foi incluído pela mãe do menino e pelo avô do menino. Isso é que é importante. E se mais tarde ele for homossexual, o importante é que ele viva bem com isso, o importante é que ele assuma isso e que ele seja feliz com isso, porque isso é o destino dele é estar enredado. E se, ao desenredar, ele também mudar alguma coisa em relação à sexualidade dele, por isso, tá bom, simplesmente foi assim. Mas então nós não temos objetivo, certo? Não se trata de tratar no sentido de curar, isso não existe. Mas se a gente pega uma criança e logo cedo enredada, a gente pode ajudá-la a não carregar esse peso, isso pode trazer benefícios para ela. E está tudo certo.
a vida vai ser mais leve para ela. Não precisar estar identificada com alguém excluído. Mas é por esse motivo. Renato, fantástico. Maravilhosa a sua explicação. Imagina. Obrigado pela pergunta, Marilisa. Obrigada. Larissa. Renato, a Sayonara falou, sou muito grata por sua coerência. E a Mônica agora, que lindo, Renato, essa colocação do menino. Nós temos perguntas aqui no chat e tem uma pessoa com a mão levantada. Você escolhe. A Regina, seguindo aqui a ordem, ela fez a pergunta assim, me passou o seguinte, e mais tarde essa menina vai rejeitar o marido e o menino a esposa? Eu acredito que ela esteja falando daquela parte do filhinho da mamãe e filhinho do papai. Sim. Ele não consegue tomar plenamente, essa é a consequência. Então, se um menino ficou preso no universo da mãe, mesmo que ele se relacione com outra mulher, o que vai ser mais difícil, a tendência é que ele tenha dificuldade de tomar plenamente. Renato, ela esclareceu aqui no chat que ela falou que não, que ela está falando da ânima e do ânimos. É isso? É disso mesmo que eu estou falando. Se o menino ficou preso no universo da mãe, né, ele ampliou, além dos limites, a sua ânimas. Então, ok? Isso significa o quê? Significa que ele fica inundado de feminino. E se ele fica inundado de feminino, porque fica preso dentro do universo da mãe, a tendência é que ele internamente rompa com o pai. E se ele vai se relacionar, ele vai ser aquele filhinho da mamãe. Aquele homem que namora muito, que seduz muito, mas que tem muita dificuldade de se entregar a um amor. E se for a menina que viveu dentro do universo do pai e se inundou de masculino, ela agora não significa que ela não vai conseguir namorar, que ela não vai ter muitos homens, mas ela tem uma tendência a ser mais uma menina namoradeira e vai ter uma dificuldade de se tornar mulher. Assim como esse homem que vive dentro do universo da mãe, ele não necessariamente é homossexual, ele vai ser um grande namorador, mas ele vai ter dificuldade de se tornar homem plenamente. Porque um menino ele se torna homem plenamente quando cedo ele já migra para o universo do pai. E uma menina se torna uma mulher plenamente quando cedo ela também migra para o universo da mãe. Então, nesse momento, eu estou vivendo no consultório um caso assim. Um menino que é fruto de muitas inseminações artificiais. E a gente vê que uma das coisas que aconteceu é que o casal se separou. Acabou o casamento. E agora esse menino vivia muito profundamente ligado ao universo da mãe. E ele tinha muitas dificuldades na escola. E o pai, a mãe sempre se interpondo na relação dele com o pai. Bom, iniciou-se um trabalho, vem sendo feito um trabalho onde ela foi orientada a levar esse menino ao pai e dizer ao pai: você é a pessoa agora que tem mais condição de cuidar dele, eu não sou a pessoa mais indicada. O menino está com 13 anos, mas a gente já vem fazendo um trabalho há algum tempo. E o que aconteceu para a surpresa dela? Ela que antes acompanhava os estudos do menino, o menino ia péssimo, ficava em recuperação em todas as matérias. Quando ela entregou o menino ao pai e deixou que agora o pai cuidasse disso, ela ficou surpresa com o resultado, porque embora ela não concordasse com a forma como o pai tratava o menino em relação aos estudos, o menino não ficou de nenhuma recuperação. Então,
isso vem sendo trabalhado nesse caso, onde ela está tendo que se despedir do filho. E um homem não tem como vir resgatar esse filho na relação com a mãe. A mãe tem que pegar o menino pela mão, levar até o pai e dizer: para você, meu filho, o seu pai é o melhor. E ele tem que dizer para esse pai: para você, pai, o seu filho, você é o indicado para o seu filho. Porque um filho, um homem, ele só vira homem se ele se aproximar do pai plenamente. E uma mulher só vira mulher se ela se aproximar da mãe plenamente. Isso cedo, na pré-adolescência, de preferência. E ela fez isso, e é incrível os resultados, os efeitos que isso está tendo. Então, ela não concorda com a forma como o marido lida com o filho. E eu disse a ela: bom, mas pode esquecer, você jamais vai saber como você faz para o seu filho virar homem. Você é uma mulher. Isso não está no seu universo. O que você tinha para dar para ele como mãe, você já deu. E agora está na hora dele virar homem. Então, é claro que você vai ficar chocada como um pai ensina um filho a ser homem. Você não vai concordar com nada disso. Mas, por amor ao seu filho, porque vai ser bom para ele vai ter que se despedir de você como mãe. Que é aquilo que o Bert fala aqui no livro. A primeira mulher da vida de um homem, ele tem que se despedir, que é a mãe. E o primeiro homem da vida da mulher, ela tem que se despedir, que é o pai. Porque aí sim é possível uma nova mulher entrar na vida do homem, do menino, e um novo homem entrar na vida da mulher, a menina. Então, esses filhos que não se despedem, o menino que não se despede da mãe, ou a menina que não se despede no pai, e permanece a relação mais íntima, elas vão ter muitas dificuldades na vida adulta de estabelecer essas relações afetivas, mesmo não sendo homossexuais. Elas vão ter muito problema. E assim como ele descreve tão precisamente, esse filho que não se despediu da mãe, ele vai ter afinidade, caso ele venha se casar, com a sogra. Agora, esse filho que se despediu da mãe e que está mais próximo do pai, ele vai se dar bem com o sogro. E a filha que não se despediu do pai, se ela se casar, ela vai se dar bem com o sogro. E a filha que se despediu do pai, ela vai se dar muito bem com a sua sogra. São dinâmicas que atuam psicologicamente. Isso tudo que nós estamos falando é tudo de âmbito psicológico, não é de âmbito sistêmico. Então, como tudo isso atua psicologicamente no desenvolvimento das pessoas e o efeito disso nas relações afetivas dela, independente da sexualidade. Mais perguntas, Larissa? Sim, Renato, nós temos muitas perguntas interessantes aqui no chat. Vamos lá, mais umas poucas, porque já estamos quase no horário. Eu vi aqui vou tentar ser mais breve. Passou que eu nem percebi. Eu ia fazer uma sugestão. Talvez você achar interessante no próximo encontro iniciar, talvez, pelas outras perguntas. São várias, é isso? Sim. Bom, vamos até no máximo 21h35. Vou tentar ser mais breve. Se sobrar perguntas, nós podemos começar no próximo encontro pelas perguntas. Ok. Seguindo a sequência aqui, a Cleide perguntou se o uso de contraceptivo masculino ou camisinha também impede o vínculo entre o casal. Não. Não impede o vínculo. Não impede o vínculo. Vou para outra. Ok. A Regina perguntou, e quando a mulher fez um aborto anterior ao novo relacionamento de outro parceiro, como fica?
Quando existe um aborto num relacionamento, e muitas vezes acaba o relacionamento, e aí ambos vão para uma nova relação. O vínculo que se estabeleceu nesse primeiro amor, especialmente que teve um aborto, esse vínculo não tem como ser desfeito. Então, a tendência é que se essa mulher se casa com um novo homem e tem filhos, esse primeiro amor vai ser representado num filho dessa pessoa. E essa criança abortada do primeiro relacionamento, ele tende a influenciar profundamente os outros filhos dessa segunda relacionamento. Por quê? Porque esses irmãos, esse filho que nasce no segundo relacionamento, que no caso seria o casamento, ele tem um meio-irmão excluído. Então, esse meio-irmão excluído, muitas vezes esse filho que nasce, ele vai estar enredado agora com esse meio-irmão excluído. E ele vai sentir a falta disso. E muitas vezes ele se sente, inclusive, ou muitas vezes ele se comporta, inclusive, como o irmão excluído. Não se sentindo fazendo parte, ele muitas vezes tem raiva dos pais, ele é intimamente vinculado ao irmãozinho, tende a brincar com eles como amigos invisíveis. Então, o impacto de um aborto, de um relacionamento para uma outra relação, tem impactos profundos. Funciona como o primeiro amor não resolvido e com mais uma exclusão, que é a criança abortada. Mais uma última pergunta e depois o resto a gente deixa para o próximo encontro. Ok. A Alice escreveu o seguinte: eu estimulei minha irmã a fazer laqueadura. Qual a implicação disso? Já que a esterilização impede manter o vínculo com os parceiros dela. Quais as consequências para ela? Quais as consequências para mim? Quando nós interferimos na natureza de uma forma tão definitiva, isso tende a nos colocar em outra direção em relação à vida e o nosso destino. Essa é a tendência. Ou seja, cada vez que nós interferimos em movimentos da vida de forma muito definitiva, a tendência é que isso cause mudanças profundas na vida da pessoa. Aí a pergunta é, e como que é eu que estimulei? Bom, a não ser que essa pessoa tenha forçado o outro, o que provavelmente não aconteceu, a implicação para ela que estimulou é bem menor, mas muitas vezes isso pode trazer um peso para ela, mesmo ela acreditando que ela deveria ter feito essa ligação de trompa. Então, assim, quando nós interferimos ou participamos, que nem quando a gente paga para a pessoa ir lá fazer o aborto. Um irmão, às vezes, paga para o outro ir lá fazer o aborto e vice-versa. Isso acaba trazendo um peso. Isso acaba pesando na alma, né? Ou seja, toda interferência muito brusca, muito definitiva na vida do outro, isso tende a trazer um peso. Não que a pessoa ela é culpada, não é isso. Mas isso tende a ser pesado para ela. Tanto é que, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem esquecer isso. Elas não conseguem... Depois que elas fazem, elas sofrem com isso. Aquilo fica presente, como se elas tivessem uma coparticipação.
Então, não podemos dizer que ela é culpada, porque todo mundo é responsável por si. Cada um é responsável por si. Então, não estou dizendo que ela é culpada, mas na alma isso tem um peso. Bom, vamos ficar por aqui, né, Larissa? Já passamos um pouquinho do horário. Então, Larissa, você pode guardar as perguntas e podemos começar semana que vem por aí? Sim, Renato, já gravei aqui. Tá. Bom, então, muito obrigado a Rosa pela leitura. Muito obrigado, Larissa. Muito obrigado a todos pelas perguntas. E a gente fica por aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.